que já veio à tona é que existe a possibilidade, em caso de saída do Christian Horner, do Jonathan Whitley, que é o diretor esportivo da Red Bull, assumir. Antes de tudo, eu queria te perguntar, o que você sabe sobre o Jonathan? Seria um bom nome? E aí, depois, se você quiser já palpitar sobre o assunto, fique à vontade. Rico, Jonathan Whitley seria uma boa para a Red Bull? O Jonathan Whitley trabalhou comigo quando eu comecei na Renault, em 2001. Eu fazia os testes no banco, chamava Bondorgan, que era um banco onde você tinha um motor praticamente completo, mas sem pistão, virabrequim e biela. Era mais para testar os acessórios e tal. E ele era o chefe da garagem da Renault, na época, e é mecânico. E ele que estava lá para validar o protocolo, o procedimento de como esquentar o motor o mais rápido possível, sabe? Que o motor de Fórmula 1 você tem que esquentar, aquecer ele para você poder dar partida, porque as folgas são tão pequenas que se ele tiver frio, você acaba destruindo tudo. Então eu conheci ele nessa época, o cara super legal, não precisa trabalhar para viver. Ele vem de uma família muito bem instalada na Inglaterra, mas um cara super educado, super gentil, super estudioso e com um lado assim mais para mecânica do que para engenharia, o que acabou fazendo ele se escolher fazer mecânica e trabalhar nos boxes. Ele trabalhou na Renault até, acho que 2006 ou 2007, quando ele foi para a Red Bull. Isso. Junto com uma leva que foi para lá, Paul Monaghan, que eu acho até que seria talvez um outro candidato para esse tipo de vaga, e com outros engenheiros que acabaram sendo transferidos da Renault para a Red Bull. E ele que é o team manager faz um tempão já, ou seja, ele que escolhe os mecânicos que vão trabalhar na equipe, ele que organiza toda essa parte operacional da garagem com os mecânicos, ele tem um assistente, Richie, que trabalha com ele. Então, o cara, ele tem uma experiência muito grande da Fórmula 1, ele que fala também muitas vezes com a FIA durante a corrida, sobre acontecimentos na pista, sobre procedimentos e essas coisas todas. Então, um cara que tem muita experiência, um cara que é muito bem conhecido dentro da equipe, e realmente o que ele trouxe para a Red Bull e o que ele não conseguiu aplicar na Renault, mas que a Fórmula 1 deixou ele ter mais liberdade, foi muito bacana. Por exemplo, ele transformou os mecânicos da Red Bull num quartel-general de bombeiros, militares, SEALs, o que você quiser chamar, mas essa conotação meio que super organizada, sabe? Ao ponto de os caras correrem na pista, os mecânicos todos juntos, sabe? Assim, de dar um team building, sabe? As entrevistas que ele faz com os caras é militar, assim, sabe? Você vai para a Fórmula 1, é guerra. Não é para fazer autosport, é para ser mecânico punk, pit stop rápido, trabalha bastante, motivação no top. E eu acho bacana isso. Ele também impôs, por exemplo, na fábrica, na Red Bull, todos os mecânicos são obrigados a treinar 1 hora por dia. Treinar não é pit stop, é treinar físico, sabe? Que para ele é importante. Mesmo. Academia mesmo, assim, sabe? Então, sim, tem várias coisas, marcas registradas dele na equipe que são muito positivas, sabe? Fazem parte do sucesso da equipe, com certeza. Mas daí a fazer politicagem, defesa, às vezes tem que ser agressivo, para quando você é team principal, para você poder se defender da FIA, como foi o caso até entre eles em 2021, foi o Horner que falou com a FIA no rádio para o Michael Masi. Então, tem umas coisas que eu não sei se seria fácil para ele fazer, que são coisas que o Christian Horner faz agora, mas com certeza é um excelente, um cara muito, muito, muito competente e eu acho que poderia, assim, se o Horner sair, eu acho que sim, é um candidato plausível, com certeza. É interessante isso que você coloca sobre ele, né? Porque eu até estava fazendo uma pesquisa prévia aqui, até por ter visto, Rico, uma foto do Jonathan Whitley na apresentação da Red Bull em 2006, quando a estrela da companhia passava a ser o Adrian Newey, né? À época saindo da McLaren e indo para a Red Bull. Então, na verdade, o Jonathan Whitley está lá na Red Bull praticamente desde a entrada da equipe na Fórmula 1, né? 1 ano depois, mas foi quando o negócio começou a encaixar e eles começaram a trazer um pessoal mais sênior para construir um projeto vencedor que em 3 anos já estava vencendo corrida
com o Sebastian Vettel. Eu queria um pouco da sua visão geral sobre esse caso, Rico. Não sei se você chegou a trocar ideia com a galera da Red Bull, das outras fábricas, sobre essa história toda. Apenas para dar o quadro informacional completo para quem porventura está por fora. O Jonathan Whitley é sim cotado para substituir o Horner, e um outro especulado é o Oliver Mintzlaff, que é o diretor da parte esportes do grupo Red Bull como um todo. Mas eu acho complicado fazer muita futurologia, porque vai depender dessa reunião de sexta. Mas, Ico, algo a adicionar aí sobre essa polêmica toda do Horner? Então, eu confesso que esse tipo de... eu não vou dizer fofoca, porque se foi realmente alguma coisa inadequada, é merecido, sabe? Ter esse tipo de investigação, o que seja. Mas eu realmente tento me focar mais no lado esportivo, técnico da competição. Eu vi que a história poderia ter começado na Holanda, que o Joski tinha encrenca com eles, não sei por que razão, sabe? É claro que por mais que o Christian Horner seja um cara da equipe mais top da Fórmula 1, é um ser humano também, sabe? Eu várias vezes encontrei com ele, conversei com ele, na época que eu era chefe dos motores, eu ia para a Red Bull quase todo dia para conversar com todo mundo lá. E o cara é um ser humano, como todo mundo, sabe? Ele come, ele vai no banheiro, ele dorme, ele tem problemas. E pode ser, tipo, especulações acontecendo aí que ele tenha cometido uma falta, mas eu não sei o quão grave seria essa falta, esse erro dele para ser mandado embora da equipe que teve sucesso graças a ele também, sabe? Não pode esquecer isso, né? Sei lá, sabe? Eu acho que, sem querer entrar na parte política mais uma vez, eu acho que às vezes tem muito mimimi por coisas que são secundárias, assim, sabe? Mais uma vez, eu respeito que não pode fazer, ainda mais com a posição dele, tem coisas que você não pode fazer e que, sei lá, vai que o cara escorregou na bola, mas a gente não sabe, eu também não prefiro, como você falou aí, não especular demais, deixar eles decidirem sexta-feira e vamos ver o que foi. Eu não sei mais do que eu aprendi com vocês aí no Motorsport. Boa. Portanto, sexta-feira a reunião, né, vai ser na Inglaterra. Vamos ver se há algum desdobramento, comunicado oficial. E aqui, acho que eu estou 100% com o Rico, né? Enquanto não houver algo, de fato, com uma confirmação da Red Bull, né, não cabe a gente fazer pré-julgamento aqui e acolá. Agora, Rico, uma coisa que veio à tona, ainda puxando um pouco essa polêmica aí do Horner, é a possibilidade do Adrian Newey sair em caso de uma demissão, enfim, do Christian. Posteriormente, se eu não me engano, hoje ou ontem, enfim, recentemente, a gente teve a notícia de que o novo contrato do Adrian Newey não tinha essa cláusula vinculativa, digamos, que seria sai Horner, sai Will. Então, isso não necessariamente vai acontecer em caso de uma eventual saída do Horner, essa também a partida do Adrian Newey. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre como isso poderia impactar a Red Bull agora já. Se o Adrian sair, a Red Bull hoje está preparada para seguir adiante, porque eu lembro até da gente trocar uma ideia sobre os outros engenheiros, o quadro ali técnico da equipe taurina, e tem muita gente muito qualificada, eventualmente não com a fama do Adrian Newey, né? Mas tem o Pierre Vacher, que é o diretor técnico, tínhamos antes o Dan Fellows, que acabou saindo para Aston Martin. Como é que você vê a Red Bull nesse momento de uma eventual mudança de era, Rico? Então, tem assim, a Red Bull, como você falou, é uma equipe que tem muito pouca rotação, sabe? O Jonathan chegou lá em 2006, Paul Monaghan também. O núcleo da equipe é o mesmo lá, e isso eu já comentei algumas vezes no Telemetria. Eu acho até impressionante você ficar nesse topo, no auge, porque é guerra mesmo, sabe? A galera às vezes acha muito que mentalidade, né, Rico? Mentalidade, sabe? Porque a galera acha que você vai para a Fórmula 1, você viaja o mundo inteiro, conhece um monte de coisa. Não, cara, o ritmo lá é guerra mesmo, no sentido que você tem uma pressão animal e se você fizer o trabalho não no top do top, vai ter alguém atrás para fazer, tirar dali para fazer, sabe? Então, é muita pressão, é muita competição, é muito estresse que para mim eu achava positivo, mas é casca, sabe? E às vezes quando você atinge um nível de maturidade na equipe, você desenvolve um monte de coisa, está tudo ali colocado e está funcionando, você tem uma tendênciazinha, isso é humano, é natural, de falar, bom, beleza, estou aqui,
as coisas estão funcionando, deixa eu respirar um pouco, sabe? E a Red Bull não faz isso. Eles não respiram, cara. Eles estão sempre na pauleira e sempre tem um puxando o outro para frente. É muito bacana esse tipo de energia que eu acabei vendo se apagar em outras equipes, sabe? Infelizmente, na Renault, eu percebi isso nos tempos para cá. Quando eu saí de lá, eu percebi que estava entrando nesse, não vou dizer marasmo, porque mesmo trabalhando respirando um pouquinho mais, você está no ritmo pesado, sabe? Mas voltando para a pergunta original, Carlão, a Red Bull tem uma base, um núcleo que é muito forte, e o pessoal se ajuda, trabalha muito bem junto, sabe? Uma simbiose muito boa. E o Newey, ele tem essa genialidade dele, certo, sabe? Ele tem essa áurea, essa energia interessante, mas ele não é ele que faz o carro, sabe? A galera bota muito, idolatra muito ele e dá muito mérito a ele, mas o carro não é ele que faz tudo, sabe? Eu diria que ele não faz nem metade do carro, e eu acho que se você olhar realmente quem faz tudo no carro, ele dá um pitaco final que é importante, mas em termos de criatividade, de pesquisa, de desenvolvimento, ele não deve fazer nem... Eu não vou falar números aqui, que a galera vai chover em cima de mim, mas não é tanto assim, sabe? Como você mencionou, Pierre Vacher é um cara que faz muito mais do que Adrian Newey. Muito, muito mais, sabe? Com certeza absoluta. Não tem, isso aí não tem problema nenhum de confirmar. E tem outros que estão aspirando crescer, aspirando subir de responsabilidade e tal. Então, o Newey, saindo da Red Bull, você ia ter mais, digamos assim, uma perda econômica, sabe? Na bolsa de valores ia cair, porque o Newey saiu, mas na parte técnica não. Então, acho que tem seu impacto? Tem, lógico, porque muitos investidores, muitas pessoas que estão lá, se vê um cara desse saindo, vai se perguntar, pô, será que, como é que vai ficar? Melhor eu sair também. Então, tem esse risco, mas eu não acho que agora seja o momento de fazer isso. Eu acho que, não sei se vocês ouviram o podcast da F1 Beyond the Grid, onde ele falava que na época da Renault, ele se sentia meio frustrado quando tinha o Carlos Ghosn, que falava que não estava interessado nessas coisas todas, blá, 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 que ele queria sair e não conseguia. Mas hoje eles estão numa outra era. Eles estão com um carro que está funcionando bem, a equipe é estabelecida, tem um projeto Red Bull Powertrains que está andando, sabe? Então, ele tem muita liberdade, ele já tem a imagem dele mais do que construído, o salário dele está mais do que garantido. Então, fora uma reviravolta meio estilo Lewis, de querer uma terceira vida, digamos assim, para o Newey, eu acho que não tem muito sentido. Não seria vinculado a essa saída do Horner. Eu acho pouco provável vincular as duas coisas. Rico, até para, digamos, ilustrar a galera que está acompanhando a gente, como que você definiria o input do Newey na parte de formulação dos carros da Red Bull? Isso a gente tem o diretor técnico, que é o Pierre, né? O Adrian Newey é o CTO, então ele está acima ali do Pierre, mas você colocou um ponto que eu acho pertinente, né? E até por isso eu quis bater nessa tecla, porque a gente vê muitas outras figuras ali com protagonismo, mas em que o Newey, agora já mais velho, não falo isso de maneira nem um pouco depreciativa, mas quero dizer com mais liberdade para atuar em projetos de hipercarro, para eventualmente dar um pitaco aqui a colar na Red Bull Powertrains, embora teoricamente não seja a área de especialidade dele, mas é um cara que o que ele falar vai ser ouvido, né, Rico? Mas o que ele aporta num processo de construção de um carro da Red Bull hoje ou nos últimos anos, Rico? Ele tem, com certeza, ele tem uma bagagem técnica que é imensurável, sabe? Ele viu muita coisa, ele tem um cérebro realmente diferente dos outros. Não estou falando só de aerodinâmica, estou falando de ser humano. Ele é bem peculiar, digamos assim. E então é um cara que vê as coisas de forma diferente, sabe? E na Fórmula 1 tem vários personagens assim. Por exemplo, James Allison é um outro personagem que eu trabalhei muito com ele e que eu via essa forma de criatividade, uma construção de um personagem que é natural, não é forçada assim, mas tem um lado calculado também.
para poder, não vou dizer chegar onde chegou, porque pega uma conotação meio estranha, mas para poder adquirir, ter um carisma, sabe? Então, tem esse lado dele que é meio místico, meio que impõe respeito, mas na prática, assim, do dia a dia, as coisas é uma forma piramidal, né? Então, você tem, por exemplo, a galera que está fazendo o estudo dos radiadores. Daí tem um monte de gente pesquisando um monte de tecnologia nova, testando em laboratórios externos até novas tecnologias, indo realmente para universidades, pegando os últimos papers que saem disso, daquilo e tal, e vai coletando as informações ali. E os chefes dessa galera vai tocando, escolhendo, filtrando muita coisa. E chega uma hora, você vai chegando num nível de amadurecimento dessas tecnologias que você tem que decidir, falar, ei, coloca no carro ou não bota, sabe? E até esse nível, o Pierre Vacher, ele vai junto com os caras que estão abaixo dele, filtrando, escolhendo, preparando, meio que mastigando tudo ali, para quando chegar mais acima, falar, beleza, galera, agora temos que escolher qual filosofia que a gente coloca no carro do ano que vem. Pull rod, push rod, sabe? Por exemplo. Ah, tá, daí o cara da aerodinâmica fala, prefiro isso na roda dianteira, porque melhora o fluxo, não sei o quê, tá. E o outro vai levantando a mão e tal. E chega uma hora, você sobra, assim, 2 filosofias fundamentais, sabe? E eu acho que é aí que o Adrian chega e dá o pitaco dele, falando, galera, eu tenho o feeling que é aqui, por causa disso, daquilo, ou isso aqui vocês esqueceram de ver tal coisa, ou isso aqui vocês têm que fazer estudar um pouco mais tal aspecto, sabe? É nessa hora final, assim, mais para cima, quando já está bem amadurecido, que ele pode dar o pitaco dele e propor ideias. E eu acho que é isso aí que é o valor dele. Claro que ele é um cara que é muito criativo, ele olha os outros carros no grid, que seja Haas, Williams, Sauber, ele está olhando todos os carros para ter ideia. Então, ele pode muito bem participar de uma reunião de aerodinâmica, digamos, de base, e falar, galera, eu vi umas fotos ali, eu acho que seria bom vocês estudarem tal filosofia, sabe? E pronto, joga a semente ali e vai embora. E espera aquilo dar um fruto para lá na frente ele decidir se realmente valia a pena ou não. Sabe, por exemplo, uma coisa que ele com certeza trouxe para a Red Bull e investiu muito antes das outras equipes foi a aerodinâmica interior do capô, sabe? Todo mundo pensa muito, ainda mais naquela época, 2005, 2006, 2007, os carros parecia cogumelos, assim, tinha apêndice aerodinâmico que saía de tudo quanto é lugar do carro, sabe? E ele se concentrava muito na parte interior do capô. Todo aquele ar que entra ali nos radiadores, todos os outros carros passavam ali dentro, tinha escapamento, fio, tubo, um monte de coisa misturada ali, e saía do jeito que saía lá dentro, beleza. Ele começou a pensar na aerodinâmica interna do carro, como é que fazia para o ar que está ali dentro passar da forma mais perfeita, um escoamento mais perfeito ali dentro, para criar na saída do capô diferença de velocidade com diferença de pressão para melhorar a aerodinâmica do carro global, sabe? E muita gente não via esse tipo de coisa. Eu lembro que na Renault, do fato de a gente fornecer motores para a Red Bull, a gente meio que assoprava, assim, falava, pô, os caras estão fazendo tal coisa, sabe? Tinha foto, todo mundo via as fotos. Por que vocês não fazem, sabe, aqui na Renault? E os caras achavam que o ganho era pouco, que era tanto investimento e era tão complexo em termos de CFD e tal, que eles achavam que não valia a pena. Mas hoje em dia, quando você vê, todo mundo tem isso, sabe? Então ele vê as coisas lá na frente, ele tem uma criatividade, uma forma de ver as moléculas de ar em volta do carro que a gente naturalmente não tem. Mas, resumindo, ele está agora na parte realmente mais acima e dá só escolha final que ele dá o pitaco dele.